Enquanto todo mundo se preocupa com o animador de programa, o déficit brasileiro é de 750 bilhões. A economia brasileira está indo para UTI, ou seja, o Brasil ainda não quebrou. Ainda não quebrou, mas poderá ser quebrado pelo seu ilustre Paulo Guedes, que vive numa cobertura que o povo brasileiro paga nada mais nada menos num hotel de 7 estrelas, nem de 5, R$10 mil é a diária. Especialista em fundo de pensão, criador do BTG Pactual, tá aí deitando e rolando com a maioria dos ativos fora do país. As contas do governo registram um déficit de 2020 no déficit primário recorde de 750 bilhões. Ou seja, um valor que representa quase 15% do nosso produto interno bruto. Ou seja, a gente tem os números exatos. Para a gente fazer um efeito de comparação, o déficit de 2020 era de 667,5%, maior que o registrado em 2019. Sem falar da privatização da BR com a ajuda da Merrill Lynch. Vocês lembram, né? A Merrill Lynch atuou literalmente com Fernando Henrique Cardoso na época da privatização da Vale do Rio Doce. Então, a Merrill Lynch, um banco norte-americano, teve sempre por detrás das cortinas e o déficit é gigantesco. Atrás da BR, a gente está vendo que o Brasil está sendo saqueado pelo Banco Central e principalmente com a ajuda da Merrill Lynch, Morgan Stanley e o senhor excelentíssimo Paulo Guedes. Sem falar na carteira do Banco do Brasil, que foi vendida por preço de banana para o mesmo banco BTG Pactual o ano passado. Vocês lembram? O mesmo dono do picareta Paulo Guedes, que são as pessoas-chave para poder estar assaltando o Brasil em todos os aspectos. De um lado o Banco Central, do outro Paulo Guedes. E ele não sabe mais o que faz. O Banco do Brasil, que tinha uma carteira que valia bilhões, foi vendida por milhões, com a ajuda dessas grandes incorporações que estão sempre por detrás. Dinheiro para banco teve 1,3 trilhões, mas dinheiro para a pandemia foi literalmente pouco. Novamente, seu Paulo Guedes aparece ilustre na cena. Há uma pressão muito grande para que volte o auxílio emergencial, mas o Bolsonaro ele está totalmente perdido. Ele acha que o Brasil irá quebrar se nós realmente dermos o auxílio emergencial. O nome propriamente dito já dei. Sem falar na semana passada, se vocês forem prestar atenção, também uma boa parte das carteiras de fundo do BNDES também foi vendida, ou seja, foi saqueada pelo mesmo Colui que está aí. Banco Central de um lado, que está fazendo operação compromissada, swap cambial, câmbio no spot, securitização do crédito, com seu ilustre Roberto Carlos Neto, que veio do Banco Santo André, que faz parte dos 28 bancos que estão por detrás das grandes incorporações que controlam o mundo. O dono do Santo André morreu ano passado, em março, com Covid. A filha dele diz: meu pai poderia ter comprado um hospital ou vários. Por outro lado, o auxílio emergencial faz com que Bolsonaro continue a se descabelar. Ele não sabe nem por onde começar. Então, com esse déficit gigantesco, a gente está vendo aí que muita coisa pode rolar. Por um lado, a gente está vendo as consequências de um governo incompetente que serve um presidencialismo de coalizão, principalmente com protecionismo, e não consegue ajustar as contas, porque se gasta mais do que arrecada. Nós estamos com um déficit de 1 trilhão, a nossa dívida passa 100% do nosso PIB e o Banco Central continua dando as cartas, ou seja, um ano sem arrecadar, sem a gente colocar em pauta que o Banco Central quer realmente dolarizar o Brasil sobre todos os outros aspectos. E essa é a nossa alegoria, sem dúvida nenhuma. A nossa meta fiscal para esse ano é 250 bilhões de reais. Enquanto isso, o Brasil está um ano sem arrecadar
e o Banco Central inventou o Pix, que é uma outra palhaçada, ou seja, ele quer facilitar as operações cambiais, proposta que vão com certeza propiciar lavagem de dinheiro, literalmente. Então, agora que o Banco Central tem atual autonomia, as políticas de austeridade do governo de John Biden já muda literalmente o cenário. Então, para especialistas e principalmente para a gente do International Postal Research, John Biden chega com uma chamada de atenção, principalmente com uma pitada de pragmatismo do Itamaraty. O baba-ovo do Ernesto Araújo, quando se ajoelhava por Mike Pence, o amiguinho do Trump, né? Ele não podia ver o Mike Pence, que ele queria sair na foto. Então, dessa forma, a gente está vendo a congruência de tudo aquilo que poderá acontecer nesse cenário, nesse início de ano. O baba-ovo da era Trump está aí de joelho. O governo totalmente despreparado. A gente vê aí que o governo já tem praticamente quase 70 impeachments colocados nas costas, e a questão da vacina, propriamente dita, é uma questão bipartidária, onde literalmente quem leva dinheiro são as grandes incorporações. O Brasil quebra ou não quebra? Essa é a alegoria. O governo Jair Bolsonaro vai injetar milhões e milhões de reais para que realmente ele possa recompor não só o Senado, mas a Câmara dos Deputados, para que o Brasil possa continuar com seu pragmatismo, com suas pautas de austeridade e principalmente com esse presidencialismo de colisão que vai trazer uma vulnerabilidade à economia em todos os aspectos social, que vai levar o Brasil a um trabalho de escravo. Combustível fóssil será algo predominante daqui adiante, porque a maioria das grandes potências estão indo para uma outra vertente. Enquanto isso, Paulo Guedes continua acelerando o seu desmonte junto com seu parceiro do Banco Central, Roberto Carlos Neto, que realmente está aí tentando desvincular todos os acessos congruentes de um eufemismo, de uma liturgia em cima da periferia capitalista no Brasil, que é um país totalmente dependente da sociedade em todos os aspectos. A única forma para que nós possamos reconstruir o Brasil só através de um processo revolucionário, ou seja, através de um processo de disruptura na sociedade, para que o poder instituinte pela primeira vez possa voltar para a mão do povo e o povo possa governar com políticas dinâmicas de convergência, com emancipação, com empoderamento, criando uma ofensiva com correlações de frente em questões de base e correlações de força através de um processo de disruptura. A resposta está única e exclusivamente em nossas mãos, num país que caminha com sofrimento estampado no início de um ano totalmente conturbado. A gente volta trazendo mais informação para vocês. Espero que vocês realmente possam perceber e possam processar a realidade dos fatos que nós estamos vivendo.